olhar para quem a unidade o quê? Trabalhou e não com quem ela veio o quê? Colada, tá? É uma diferença muito grande. Gente, poderia trocar? Uma aluna me perguntou ali, já se poderia trocar? Por exemplo, muitas crianças vieram? Sim. Se você fizer a substituição por uma outra unidade que apresente condição de modelagem, a palavra vai entrar modelada em favorecimento do substantivo. Quer ver? Muitas crianças vieram. Concordo que se eu consigo trocar o mais por muitas, e se nesse espaço físico aqui o muitas absorveu o plural e o feminino de crianças, significa que esse espaço físico aqui ele foi ocupado por um quê? Por um adjetivo. Não importa se a deficiência desta unidade que foi colocada aqui não absorveu o plural de crianças, o feminino de crianças. Uma outra que eu coloque aqui, se absorver, já me indica que essa que está aqui também está em natureza o quê? Adjetiva. Faz a troca aqui embaixo, né? As crianças falam muito. Muito as crianças falam. Observaram? Que mesmo que eu desloque, mais as crianças falam. Olha, mesmo que eu desloque, que eu não deixe essa unidade perto de crianças ou perto do verbo, enfim, que eu desloque, eu consigo ainda saber o que ela é, não é? Muito as crianças falam. Mais as crianças falam. Se esse mais é trocado por muito e o muito não absorveu o plural nem o feminino, significa que ele está em natureza o quê? Adverbial. Então que esse mais também estará em natureza o quê? Adverbial. É o que eu disse. Não tem que olhar pelo contato físico. Tenta lembrar de uma outra aula que eu disse a vocês. Não é o contato físico, é para quem trabalha. Porque pode estar deslocado e mesmo assim trabalhar para aquela unidade. Já, Cira, no que isso aí vai ser interessante lá na análise sintática? Lá na análise sintática vocês vão colher o fruto, colher todos os frutos de saber isso aqui, ó. Se aqui você conseguiu achar que é um adjetivo e esse adjetivo está junto do substantivo, ele é um adjunto o quê? Adnominal. Né? Nós vamos estudar essa análise sintática. Se aqui você conseguiu encontrar que é um advérbio, o advérbio só ganha o nome de adjunto adverbial. Então, lá na análise sintática, se você souber a base, você consegue classificar direito. Combinado? Até que fluímos. Já se ele se viesse assim, ó, as crianças mais falam que escreve. Substitui. Substitui. As crianças falam muito do que escreve. Você não vai falar as crianças falam muitas do que escreve. Concorda? Então, se você troca e pela unidade trocada você enxerga a unidade que você usou como teste não absorveu plural, é porque não está em atividade o quê? A adjetiva. Se você retira uma unidade que é frágil por uma unidade que consegue abarcar gênero e número, muitas, consegue abarcar gênero e número, não é? Deixa essa unidade de lado e substitui por outra. Do jeito que a outra unidade entrar, essa vai funcionar da mesma forma. Então, se a outra unidade entrar absorvendo plural e feminino, é um sintoma de que ela está em natureza o quê? Adjetiva. E essa de cá também estará. Se você troca ela não adere à flexão, a que teria flexão não aderiu, é porque quem está lá também não vai aderir. Nem se pudesse ser, não vai aderir. Porque está em natureza o quê? Adverbial. Ok? Então, esses itens aqui, eles são muito importantes, são muito cobrados em prova. Plural duplo, nome próprio como caracterizador e o nome próprio em função do quê? Adjetivo ou substantivo comum em função adjetiva. Combinado? Agora nós vamos entrar na flexão, no parâmetro de flexão dos substantivos. Geralmente as pessoas apresentam muita dificuldade, elas apresentam inúmeras dúvidas quando o substantivo é composto. Como se abarca o plural de um substantivo composto. Geralmente é aí. E se vier plural, ou será uma pergunta capciosa, como aquelas que nós fizemos de lilá, de ananá, alguma coisa assim, ok? Dependendo da vaga, dependendo do cargo, do salário, né, do concurso. Ou a banca vai adotar plurais dos substantivos compostos, tá? Então, olha. Primeira briga que se tem
existe a tentativa de unificar a regra, tá? Já existe a tentativa. Mas não foi unificada e não vai ser tão cedo unificada. Então vocês ainda enfrentarão dúvidas, problemas com as duas regras que eu vou colocar aqui no quadro. Mas nós vamos criar uma forma de solucionar, uma forma de sair dessas dúvidas, tá? Por exemplo, vocês já observaram que quando um substantivo composto se forma, geralmente as pessoas têm dúvida se as duas partes ficam no plural ou se é apenas a última que fica no plural? Não é assim? Concordo que dá esse tipo de dúvida? Aí, as gramáticas, vamos colocar aqui, ó, primeira regra. As gramáticas irão dizer assim, ó, por exemplo, substantivo composto formado ali por dois elementos, né? Sendo que o segundo elemento funciona como complementação do primeiro. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, substantivo composto formado por dois elementos. Sendo o segundo elemento complemento do primeiro. Estou colocando em número assim só para facilitar a visão, tá? Na prática, se vocês fossem escrever uma redação, teria que escrever primeiro e segundo por extenso, tá bom? É só para ficar uma leitura mais escaneável no caderno, mais prático de enxergar. Tá? Uma relação mais prática. Se o composto for formado por dois elementos, sendo o segundo elemento complemento do primeiro, aí olha o que todas as bibliografias vão dizer. Plural. Os dois elementos, os dois termos. Ok? Aí vamos fazer um confronto com uma outra regra. Vamos aqui pensar nós todos. Segunda regra, eu vou colocar exemplos aqui para nós e vou confrontar, tá? Segunda regra. Composto, ó, substantivo composto. Formado por dois elementos. Sendo o segundo elemento determinante do primeiro. Ok? Aí vamos colocar qual que seria aqui o resultado. Vamos pensar que é o seguinte: existe uma diferença entre eles. E a prova, se ela explorar esse campo de matéria, por incrível que pareça, essas duas regras elas já estão em discussão. Para que isso aqui vire um único corpo. Por exemplo, se você tem dois substantivos, na origem os substantivos não apresentam plural, que os dois sejam postos no plural. Se você tem dois adjetivos formando um substantivo, os dois não apresentam plural na língua, os adjetivos, que os dois sejam postos no plural. Por enquanto, nós não temos nenhum resultado, ok? Ainda se tem lá a dogmatização das regras, tá? Então, se a prova vier perguntar, o aluno vai ficar com uma dúvida aqui, assim, tremenda. Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse assim, olha... Olha lá, o aluno ele fica com dúvida, concordo? Se o segundo elemento veio determinando o primeiro ou complementando o primeiro. Entenderam que isso vai causar dúvida? Porque a regra é assim, se esse vier complementando o primeiro, os dois são postos no plural. Agora, se o segundo vier determinando o primeiro, só o primeiro é colocado no plural. Olha como é que seria a regra. Plural apenas para o primeiro elemento, primeiro termo.
Então vamos aqui pensar, quer ver? Olha a forma de vocês enxergarem. Quando eu coloco couve-flor aqui, por exemplo, carta-bomba do lado de cá. Ok? E aí nós vamos pensar aqui, quer ver? A forma mais prática de fazer, na realidade a briga é em cima dessa palavra aqui, olha. Porque vocês concordam que é só mudança se complementou, se determinou? Não é? Só que tudo aquilo que vem de alguma forma complementando também vem com o princípio de quê? De determinar. Né? Então, assim, na realidade, causa ali no aluno uma dúvida, mas é uma dúvida certa, é uma dúvida assim, não é dúvida banal, é uma dúvida com lógica, né? Como que vocês vão enfrentar isso na prova? Preciso saber. A banca pode perguntar, por exemplo, Ciências Gran-Rio e FON-Rio são as duas bancas que mais cobrem isso aqui. Vai deixar de saber? E se for a banca de vocês, não é? Tem que saber. Olha como que vocês podem trabalhar com habilidade, quer ver? Pensa todo mundo pra mim na couve-flor. Todo mundo pensou? Quem gosta de comer couve-flor? Ah lá, uns sim, uns não, né? Eu também gosto. Então, pensaram na couve-flor, não é? Ok? Então tá, todo mundo pensou na couve-flor, que parece um buquê, não é? Jóia. Vamos supor que você escreva numa lista de compras apenas a palavra couve. Vamos pegar aqui a mulherada. Fui lá e escrevi numa lista de compras a palavra couve e pedi pro meu marido fazer a compra. Meu marido ferve uma água que é uma maravilha na cozinha. Né? Então, assim, cozinha o ovo, sabe? Assim, maravilhosamente. Deixa a água até queimar, quase tosta o ovo. Aí vamos supor que eu tenho que colocar pra ele couve-flor. Ele vai saber que é aquela no formatozinho de buquê, não é? Mas vamos retirar o último elemento. Aí eu coloquei, deixa ele descobrir que eu tô dando exemplo dele na sala, né? Aí eu pedi pro meu marido pra comprar couve-flor, mas eu não anotei pra ele na lista couve-flor. Eu anotei na lista pra ele o quê? Couve. O que ele vai trazer? Couve, uma folha lisa, concordo? Agora, que tipo de couve que é? Ele vai trazer couve lisa. Não é couve no formato de quê? Buquê, não é? Então vem cá. Quando você olha para os dois elementos em conjunto, eles te remetem a um sentido, concordo? Quando você olha para couve-flor, juntando a palavra flor com a palavra couve, você pensa naquele elementozinho que parece buquê, não é isso? Quando você retira a palavra flor, você não pensa em outro elemento? Quando isso acontecer, você terá duplo plural. Plural, nos dois elementos que eu quero falar, tá? Senão vocês vão confundir lá com a matéria do duplo plural lá atrás, né? Eu quero falar assim, plural nos dois elementos, tá? Então vem cá, ó. Vamos aqui colocar aqui embaixo, pra ficar bem bonitinho. Couves, flores. Porque vamos aqui recapitular? Vamos. Aqui, ó. Tenho escrito aqui a palavra couve-flor, combinado? Olhei para os dois. Aí eu pensei na palavra o quê? Couve-flor, pensei no buquezinho, não é? Então já tive uma primeira imagem aqui consolidada, não foi? Uma primeira, assim, uma relação, não é? Quando eu tampo a palavra flor, já me vem à mente uma outra figura, que não é mais aquela em formato de buquezinho, concordo que é uma outra figura? Vocês têm remissão de duas figuras diferentes, duas representações diferentes? Duas. Então, plural é nos dois elementos. Significa, portanto, que esse elemento não veio para determinar, ele veio para complementar. Deu para entender? Começou a entender? Quer ver um exemplo? Tenta enxergar que existe fragilidade no que é complementar e no que é o que? Determinar. Existe fragilidade, isso aí é fato, isso aí é certo. Não tem como ajustar o que é complemento, o que é determinar. Até existem gramáticas melhores que dizem assim, ó, entendemos por determinação algum tipo de finalidade, algum tipo de especificação, algum tipo de função. Eles estão tentando ali, de alguma forma, aplacar a dúvida que o aluno tem. Melhorar um pouco a informação, né? Por exemplo, finalidade de algo, né? A formação de algo, mas mesmo assim pode trazer para o aluno ainda o quê? Dúvida. E para a prova não pode ter dúvida.
Olha a diferença. Todo mundo entendeu aqui que flor continua sendo couve-flor. Quando eu tampo aqui a flor, deixa de ser a couve-flor e passa a ser uma couve lisa. Que você consegue construir duas representações de imagem. Então, plural, tanto é na couve quanto na flor. Fechou para todo mundo? Quando você fala do lado de cá, deixa eu dar mais um exemplo daqui. Quer ver? Ó, um outro que eu adoro colocar em matéria isolada. Quer ver? Cachorro quente. Despenque em concurso público. Não cai. Despenque em concurso. Quando eu chego aqui e falo assim, ó, cachorro quente. Vamos lá pensar aqui, ó. Vamos todos pensar. Tenta entender que isso aqui não é a qualidade composta, é o nome, não é? Não é o nome do lanche? É o nome composto. Nós não estamos trabalhando a qualidade composta, é o nome composto. Então, substantivo o quê? Composto. Pensa pra mim todo mundo no cachorro quente. Delícia. Quentinho, saboroso, suculento, não é? Então, você pensou numa primeira aí, representação de imagem no lanche. Concordo que todos pensaram no lanche? Então, todos pensaram no lanche. Não é? Molho de tomate, salsicha, todo mundo pensou no lanche, ok? Aí eu vou de novo e ponho na lista pro meu marido para ele comprar cachorro, ok? Pro meu marido comprar cachorro, mas não põe a palavra quente. Põe só assim cachorro. Ele vai falar, minha mulher ficou louca. Pôs na lista do supermercado cachorro. Não vou achar um cachorro aqui, não é? Mas concordo que ele não vai saber ao certo o que eu quero. Não é? Porque quando você fala cachorro quente, você pensa o quê? No lanche. Primeira relação construída, primeira imagem, primeiro aspecto construído. Cachorro quente, lanche, tal, que delícia, vamos lanchar, tal, joia. Se você retirar o quente e só falar a palavra cachorro, vem à sua mente, né, a palavra o quê? O animal, a representação do animal. Não, claro que num contexto eu posso chegar na barraquinha e falar assim, vê um cachorro pra mim. Se a mulher está vendendo cachorro quente, ela vai me entregar o quê? Um cachorro quente. E ela vai entender que eu quis economizar palavras, não é? Só que pensa assim, numa relação neutra. Porque se eu for para uma barraquinha de cachorro quente, claro que eu estou comprando o quê? Cachorro quente? Aí não serve, né? Pensa numa situação neutra, numa lista de compras. Num recado que você vai dar, numa situação neutra, num campo neutro, tá? Você escreveu ali num pedaço de papel cachorro quente, entregou para o seu colega, ele vai pensar o quê? Lanche. Você escreveu num pedaço de papel e entregou para o seu colega a palavra cachorro. Tirou o quente dele, só escreveu cachorro. O que ele vai achar? O animal primeiro. Ou seja, você consegue construir de novo uma outra representação. Não são duas representações? Plural nos dois termos. Deu para entender? Deu? Deu pra entender? Então aqui, ó, carta bomba. Vamos ali pra gente já encerrando a aula com chave de ouro, pra eu liberar vocês pro intervalinho, nós voltarmos? Vamos confrontar aqui. Tá, eu não quero muito que vocês pensem nessa concepção aqui, ó, de complemento de determinação, porque pode haver na prova preceito de fragilidade. Eu gostaria que vocês pensassem assim, olhei para aquele termo, apresentei ali mentalmente uma representação. Quando eu tampo o segundo elemento, sempre é o segundo que se tampa, porque eu quero saber se o segundo determinou ou complementou, não é? Quando eu tampo o segundo elemento, eu consigo pensar em uma outra formação, em uma outra representação de imagem. Ou seja, dois elementos, duas representações, plural nos dois termos, tá? Vamos supor que alguém bata aqui na porta, que isso nunca acontece, mas vamos lá, vamos conjecturar aqui um campo neutro. Que alguém bata aqui na porta, na nossa porta, e entregue uma carta, ok? Entregou uma carta. Ô, gente, vamos pensar. Eu só vou descobrir que ela é bomba quando eu o quê? Abrir. Porque até então, quando entregar aqui, era apenas uma o quê? Carta, concordo? Então, quando você fala carta, bomba, tenta enxergar comigo. Carta, bomba. Não deixou de ser uma o quê? Carta. A pessoa me entregou a carta. Eu só descobri que ela é bomba quando eu o quê? Abri. Até então eu vou achar que é apenas uma o quê? Carta. Ou seja, esse aqui entra como se fosse a finalidade dessa carta, que é estourar, que é explodir, entenderam? Tá? Ou seja, ela vem como determinação do primeiro, como finalidade do primeiro. Mas enxerga o seguinte, quando você pensa pra mim todo mundo numa carta bomba. Pensa pra mim numa carta bomba.
Todo mundo pensou numa carta bomba? O que vocês mentalizaram foi o formato de uma carta. Que abre e explode, mas o que vocês mentalizaram é o formato de quem? Uma carta. Agora pensa para mim uma carta. De novo, vocês pensaram no formato de uma carta. Vocês não têm a outra parte física pré-moldada. Entenderam que não se tem? Então você só irá pluralizar o primeiro que? Elemento, porque só existe realmente uma representação de imagem. Entenderam como é que vai ser? Você vai colocar o quê? Cartas bomba. Não. Né? Por exemplo, vamos pensar aqui, depende. Eu vou usar a palavra papel cartão como se fosse o nome daquilo ali, ok? Compra para mim papel cartão. Papel cartão, ok? Vai deixar de ser papel? Se alguém me entregar, vai deixar de ser papel? Não vai deixar de ser papel. Concordo que não vai deixar de ser papel? Pensa para mim no papel cartão. Provavelmente vocês estão tentando pensar no papel que é mais durinho. Mas não deixou todo mundo de pensar no quê? Papel. Forma plural nos dois elementos quando você consegue apresentar duas concepções muito distintas. Entenderam a diferença? Muito diferenciadas, ó. Um cachorro quente para um cachorro. Uma couve-flor para uma couve lisa. É muito diferente o aspecto físico até que você pensa. Quando você fala num papel cartão, aí o nome disso aqui, já eu comprei isso aqui e não chama color 7. Papel que chama aqui, o nome que se dá esse aqui chama papel cartão. O nome dele é um substantivo composto. Compra para mim papel cartão. Você vai pensar num papel. Que é durinho, mas é o quê? Papel. Tá, agora pensa pra mim, tira a palavra cartão e pensa pra mim no papel. Não vai deixar de ser o quê? Papel. Ah, já seria mais fácil de mudar de ser grossinho ou fininho ou molenga, mas vai continuar sendo o quê? Papel. Não muda a conjectura daquela unidade como um todo. Quer ver outro exemplo? Navio e escola. Não tem segredo. Pensa no navio escola. Todo mundo... Quer ver? Vamos colocar aqui. Olha onde eu vou colocar o navio escola. Ok? Navio escola. Beleza? Pensa todo mundo aqui na sala para mim no navio escola. Todo mundo pensou no navio escola? Todo mundo pensou, não é? Navio e tal. Você só vai saber que é escola quando você entra lá, ou quando você souber informação de alguém que aquele navio é um navio escola. Mas todo mundo pensou o quê? Num navio. Retira para mim a palavra escola e pensa para mim no navio. Deixou de ser navio? Mudou drasticamente? Então vou abarcar plural nos dois elementos ou em um só? Um só. Porque você só tem apenas o quê? Uma representação de imagem. Tá? Concordo que é muito mais fácil? Não é muito mais fácil? A pessoa falou assim, é muito mais fácil mesmo. E aí o que eu quero que vocês compreendam? Sair daquele pressuposto de quê? De decoreba. Ele tentar com lógica agir. Quando a gramática falhar, porque tenta enxergar, é uma criação humana. Então, a gramática também é passível de quê? De falha. Várias falhas são vindas da gramática. Isso, quem é linguista sabe disso muito bem. E quem é concurseiro sabe que a gramática abarca inúmeras falhas. Mas eu preciso lidar também com as falhas, concordo? E a partir delas, criar um preceito de lógica e agir. Porque o concurso não vai querer saber se aquilo ali é um ato falho da gramática. Ela vai querer saber se você domina ou não domina aquilo ali, aquela regra. Concorda comigo? Ok? Vamos para o intervalo. Quando vocês voltarem, nós damos continuidade. Vamos. Pessoal de casa, para lanchar um pouquinho, já voltamos todos, né? Para dar o jeito dela.